O Fortaleza ainda vai fazer 2 contratações nesta janela de transferências que se encerra na próxima terça-feira, dia 2 de setembro. E será que Renato Paiva pode cair depois do jogo contra o Internacional? Vamos falar sobre essas situações do time tricolor? É isso, meus amigos, mas antes deixa eu pedir seu joinha, sua curtida, seu like, que ajuda demais, fortalece mais aqui o canal pra gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você ainda não se inscreveu, aí é que você vai me ajudar. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações, tem muita coisa boa aí no Quem Podcast. Vamos lá, meus amigos, vamos falar um pouco aqui sobre essa situação do Fortaleza, que passa por um momento terrível, né? Caminha passos largos para a Série B do Brasileiro, o time que está em penúltimo lugar com apenas 15 pontos. Mas é o seguinte, o clube deve anunciar, já está no mercado em busca de um zagueiro para repor a saída do Davi Luiz e mais um volante, aquele primeiro volante, né, que tanto o Papelinho tinha falado, no carregador de piano e lá, porque saiu o Rodrigo, saiu o Zé Welles, o Pierre que chegou não vai ser esse jogador de primeiro volante, o Pierre deve jogar um pouquinho mais à frente, ali como segundo volante, junto ali até com o Matheus Pereira, se for o caso. Enquanto que o Pablo Roberto é um meio-campista que joga como terceiro homem de meio de campo, como meia, como o próprio o Renato Paiva falou. Então o Fortaleza nesse momento precisa. Se tiver uma oportunidade de mercado, aí sim pode buscar mais um jogador de frente, lá como centroavante, atacante, já que saiu o Davidson. Mas a prioridade nesse momento é trazer um zagueiro e trazer também mais um volante ali, o primeiro volante, o camisa 5, o substituto do Lucas Sacha. E assim, a situação do Fortaleza é preocupante nessa busca pelos reforços, porque até agora, meus amigos, são 17 contratações. E olha que o Guzman pode ser anunciado e será o 18º, o meio-campista que estava no torpedo Moscou e está nesse imbróglio, né, entre ele e o Luquinhas, como o Boeck anunciou na semana passada. E deve ser anunciado nessa semana, se não for anunciado a qualquer momento. Mas assim, a chegada de mais 2 reforços, o Fortaleza não pode errar mais, né? Não tem como mais você dar mais. Como não pode errar dentro de campo, também não pode errar mais fora de campo. Então a chegada desses 2 jogadores tem que ser tiro certeiro. Se mais 2 jogadores para chegarem aqui, para buscarem condicionamento físico, buscarem adaptação, não dá. Então como a janela se encerra dia 2 e vai ter a pausa depois do jogo contra o Internacional, domingo, dia 31, o Fortaleza só deve voltar no dia 13, né? Porque a CBF ainda não divulgou, não detalhou ainda as próximas rodadas. Porque tem a data FIFA, né? O Brasil vai jogar 2 partidas pelas eliminatórias, contra o Chile e contra a Bolívia. Então vai ter essa pausa. E aí é o momento, né, de você trazer os jogadores, né? Colocar em campo, né? Em treino. E aí fazer as suas melhores escolhas. E o Paiva tem isso. O problema é que o Paiva já está internamente sendo questionado. O Paiva já está sendo questionado por causa que os resultados não estão aparecendo. 22% de aproveitamento. Né? O Paiva só conseguiu uma vitória nesse período que está aqui, que foi contra o Red Bull Bragantino. Mas assim, o Fortaleza erra tanto o planejamento, as consequências que o Fortaleza sofre pelo planejamento ruim, pela execução ruim, são enormes. Então assim, se um clube que passou um mês com o Vojvoda e no primeiro, praticamente no segundo jogo, né, que teve jogo contra o Bahia, 2-1, a derrota da Copa Nordeste e 1-0 para o rival Ceará pelo Campeonato Brasileiro, e você demitiu, então assim, você não espera muita coerência, ainda mais nesse momento, né? É difícil você querer coerência, quando na verdade deveria ter, né? Porque o time passa mesmo por uma turbulência sem tamanho, uma crise difícil, em que as contratações não deram certo, né? Não, o Tuca Herrera, que foi contratado agora, está com problema no joelho, gente. O Adam Barreiro não conseguiu render os jogos e ainda aconteceu o que aconteceu no último jogo. Inclusive pediu desculpa nas redes sociais. A gente entende, tem jogadores que não estão dando certo. Isso sem contar Paul Fernandes, Vila Borreiro, Davi Luiz, Diogo Barbosa, jogadores que chegaram, Davidson, que chegaram com um status muito alto, mas que realmente não conseguiram. Olha que eu tô... O Alanzinho ficou um bom tempo aí fora encostado, e aí voltou agora e deu certo, né? Pelo menos desses jogadores que entraram nos últimos jogos, pelo menos foi ali um dos que se destacaram. Mas a gente sabe que a situação é muito complicada. Por isso que são necessários reforços. E a situação do Paiva, já há um questionamento, né? Já há uma contestação internamente de algumas pessoas, é porque como os resultados não estão aparecendo, não tem como, né? Eu tô falando isso durante os meus comentários lá no TVC Esporte Clube, na Rádio Sol FM,
aqui nas redes sociais e também lá no canal Gold, de que é o seguinte: o Fortaleza, meus amigos, ainda tem tempo, são 18 rodadas. 18 rodadas, é muito tempo, é quase um turno praticamente todo. Então, assim, jogar a toalha, como muitos já estão jogando, eu até entendo, porque o time até agora não apresentou nada. Pelo que apresentou até agora na temporada, claramente o Fortaleza segue a passos largos. Mas se há um momento em que você pode fazer mudanças, mais uma, ou algumas, o momento é esse, para você dar uma reviravolta, mudança de chave. E eu não sei se o correto é tirar o Renato Paiva caso não aconteça o resultado positivo no domingo contra o Internacional. Não sei se é isso. Meus amigos, com sinceridade, conversando com pessoas internamente do Fortaleza, não dá para saber qual é o diagnóstico do Fortaleza. Não foi o único erro. Foi a troca do treinador. Foi a contratação do Davi Luiz. Foi a contratação do Davidson. Foi a diretoria que errou. Gente, são vários pontos em que o Fortaleza errou demais. Não dá para você dizer que foi só por causa disso ou foi por causa disso mais daquilo. É uma sequência incrível de erros que começa lá atrás, desde a saída, né? Assim, acho que a saída do Alex Santiago e do Bruno ficou sem praticamente ninguém no departamento, o pai sozinho. Acho que precisava de alguém ali, mais no vestiário, mais entre o cargo da diretoria com os jogadores, comissão técnica. A demora, se houve uma avaliação de que o Vojvoda errou, demorou demais a saída do Vojvoda, era para ter saído antes do período da Copa do Mundo. As contratações foram muito erradas. Enfim, o diagnóstico é difícil de você cravar eu acho que são muitos problemas e poucas soluções, né? Não tem uma solução agora, meus amigos, vocês entendem. Fortaleza está desesperado procurando saber o que é que está acontecendo e não está sabendo. Porque já mudou a diretoria, já mudou a comissão técnica, já mudou jogadores, saiu, entrou, saiu de novo, entrou de novo e o time não consegue resolver. É bastante complicado. Eu, na minha opinião, demitir o Paiva depois do jogo internacional, se não conseguir um resultado positivo, eu não sei se é a melhor escolha. Até porque quem é que vem? Quem seria que vinha? O Vojvoda já está no Santos, o Thiago Carpini já está no Juventude, que para mim poderiam ser dois treinadores que poderiam fazer a diferença. Não sei se vai dar certo. Enfim, aguardemos. A gente vai conversando aqui durante a semana, porque tem muita coisa para falar. O jogo é só domingo, tem terça, tem quarta, tem quinta, sexta, sábado. E vamos ver como é que vai ser a situação. E acredito que deva nessa semana ter novidades, anúncio de reforço desse zagueiro, do um volante e do Guzman. E com isso o time possa dar uma encaixada. E aí, se voltar o Moisés, aliás, né, ainda falta isso, né? Ainda tiveram esses problemas do departamento médico. Essa do Moisés até hoje é difícil de entender como o jogador consegue se machucar daquela forma e já passam 4 meses e ele sequer está na transição. Mas é isso, meus amigos. Se vocês chegaram até aqui, é porque vocês gostaram. Então deixa seu joinha, deixa seu like que ajuda demais. Até a próxima.